Olá, sejam bem-vindos ao programa Resumo da Semana. E se você perdeu alguma coisa de terça ou quarta-feira, não se preocupe, pois traremos tudo aqui nesse resumo. No dia 30 de setembro, data que celebra o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a Câmara Municipal de Macaé abriu espaço para discutir inclusão e direitos. A coordenadora de políticas para pessoas com deficiência, Caroline Missouri, participou do grande expediente a convite do vereador Cezinha, líder do governo. O encontro reforça o simbolismo da data, um marco de resistência, conquistas e esperança para milhares de brasileiros. Eu gostaria de iniciar essa apresentação já informando o novo símbolo universal da acessibilidade. Essa imagem ela foi anunciada pela ONU em 2015, mas foi aprovada pelo Senado em abril deste ano, apenas 10 anos depois. E simboliza as pessoas com deficiência físicas, intelectuais, sensoriais, visuais, auditivas. Ela transmite a ideia de inclusão, equidade e, principalmente, das potencialidades das pessoas com deficiência. Aqui ao lado esquerdo, apresentam-se os símbolos de acessibilidade que a sociedade já está acostumada. E a imagem nova, ela se trata de uma mensagem que as pessoas com deficiência clamam por informar. De um ícone passivo, passamos a uma mensagem de protagonismo, da deficiência para a pessoa, da limitação para a autonomia. Não é apenas uma evolução visual, é um reposicionamento sobre inclusão. Também não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade para falar sobre os termos corretos para se referir às pessoas com deficiência. No Brasil, a terminologia usada para se referir às pessoas com deficiência tem evoluído significativamente ao longo dos anos, acompanhando as transformações sociais e culturais que visam a inclusão e o respeito à diversidade. Com isso, termos como pessoa com deficiência, portador de necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, deficiente, podem ser encontrados em discursos, legislações e no cotidiano. Por isso, é preciso esclarecer que o termo correto é PCD, pessoa com deficiência, o mais adequado, pois ele foca na pessoa e não na sua deficiência ou limitação. Uma dica: existem pessoas sem deficiências e existem pessoas com deficiências. Hoje é o último dia do mês de setembro, dia 30, mês muito importante para as pessoas com deficiência. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Auditiva. Hoje é o Dia Internacional do Intérprete de Libras. Aproveito a oportunidade para parabenizar os profissionais que estão ali e todos os demais que exercem essa função tão importante, essa ferramenta de inclusão. Neste mês, a campanha nacional de Setembro Amarelo é muito conhecida, em função das questões envolvendo a saúde mental das pessoas, mas hoje é preciso dizer que o mês de setembro também é verde e também é azul, ou Setembro Surdo, em virtude do dia 21 ser o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e do dia 26 ter sido celebrado o Dia Nacional do Surdo. Dia 26 de setembro foi quando o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, foi criado lá no Rio de Janeiro por Dom Pedro II, e ainda existe até hoje, sendo referência nacional. Bom, passadas as informações gerais, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar sem honrar aqueles que foram pioneiros na história das pessoas com deficiência da nossa cidade. Registro aqui a minha homenagem e a minha gratidão aos senhores Ildemar Miranda, do Centro de Vida Independente, Lourdes Trajano, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Macaé, Marilene Fernandes, da Associação Macaense de Apoio aos Deficientes Auditivos, a AMADA, Marcos Passos, da Associação Macaense de Apoio aos Cegos, a AMAC, Oneida Terra, da Associação Pestalozzi, de Macaé, obrigada, Rita Manhães, da Escola Centrinho, e Vânia Tolipan, da Associação Portadores de Alegria.
E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico das reestruturações administrativas que aconteceram nesse contexto da pessoa com deficiência aqui da nossa cidade. Em 2008, a Subsecretaria de Acessibilidade e Proteção à Pessoa com Deficiência foi criada, vinculada à Secretaria outrora denominada Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2010, a Secretaria de Assistência Social passa a ser chamada de Secretaria de Desenvolvimento Social e, posteriormente, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Vale a pena destacar a diferença entre dois termos, assistência social e desenvolvimento social. A mudança de um nome para o outro reflete uma modernização da política social. O termo desenvolvimento social abrange os objetivos da assistência, mas de uma forma mais completa e integrada. Esta coordenação ela está vinculada a uma Secretaria de Desenvolvimento Social e não de uma Secretaria de Assistência. É importante frisar sobre isso. Em 2016, a subsecretaria deixa de existir, dando lugar à Coordenadoria de Políticas de Direito e Fomento à Inclusão, com uma redução significativa no que se refere a questões orçamentárias e mão de obra, trazendo, a meu ver, um prejuízo não somente para o próprio sistema municipal, mas também às pessoas com deficiência desta cidade. Para ambos os casos, o acesso às informações e informações, a referência, ficou mais difícil de ser identificada, reforçando a prática e a luta em prol da inclusão somente à esfera da saúde e da educação. Em 2025, o atual cenário, a coordenadoria passa a ser chamada de Coordenadoria Geral de Políticas para a Pessoa com Deficiência, mantendo a mesma estrutura administrativa. Suas atribuições, elas estão descritas na Lei Complementar 346, no artigo 157, a qual está em vigência desde fevereiro deste ano, sobre a responsabilidade desta coordenadora. Caroline ressaltou a importância do apoio legislativo para fortalecer as ações voltadas às pessoas com deficiência. Com o mês de setembro, o vereador Cezinha, ele fez o convite e possibilitou essa oportunidade para que o grande expediente fosse voltado para exclusivamente falarmos sobre a luta da pessoa com deficiência. Muito importante, ela é muito importante, porque é um momento em que os vereadores param as suas rotinas, rotinas muito expressivas, importantes também, mas é um momento em que todos ali escutam sobre a luta da pessoa com deficiência. No dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É uma data que a gente não gosta muito de celebrar, porque a gente não celebra a luta, mas a gente celebra as vitórias advindas dessas lutas. Então, que esse dia e que oportunidades como essa aconteçam em alguns meses do ano e não somente no mês de setembro. Foi muito importante parar a rotina dos vereadores para que todos, em algum momento, consigam sentar e ouvir, tanto da gestão municipal quanto do presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, que é uma pessoa que usa a cadeira de rodas, na construção das políticas públicas. Então, foi uma oportunidade fantástica. Na sessão desta quarta-feira, dia 1º de outubro, o vereador Ricardo Salgado fez um apelo à equipe do Executivo, especialmente ao setor de recursos humanos, solicitando apoio e liberações para ações voltadas aos estudantes. A vereadora Leandra Lopes também participou da discussão e reforçou a necessidade de valorização dos estagiários no município. Presidente, eu venho aqui pedir um apelo ao secretário de RH do município de Macaé, o secretário Ari. Eu estou desde agosto tentando explicar para ele que eu fui procurado por uma eu não posso dizer que é estudante, mas por uma profissional da área da saúde que trabalha na Anvisa do Rio. E ela me procurou por conta do selo de higiene ABC, que foi instalado na gestão que eu estava à frente da Coordenadoria da Vigilância Sanitária. E, por diversas vezes, tentou fazer uma colaboração técnica
minha interpretação, com a Anvisa de Macaé para tentar participar desse programa do selo de higiene ABC. Entrei em contato com a Coordenadoria da Vigilância Sanitária, na figura da Camila, que me atendeu muito bem, e explicou que isso dependia do RH, uma vez que na carta existe a palavra estágio. Só que não é estágio. Na verdade, é uma colaboração técnica entre a Anvisa Estado com a Anvisa de Macaé, com a Coordenadoria da Vigilância Sanitária. E ela faz uma pós-graduação que vai funcionar para ajudar o sistema SUS da Anvisa Estado. E, óbvio, ela precisa participar de um programa de 20 horas aqui em Macaé. E existe essa resistência porque existe um entendimento dizendo que a palavra estágio teria que fazer uma série de outros procedimentos. Então, estou vindo à plenária porque eu já exauri todas as possibilidades, já se foram passados e-mails, já falei pessoalmente, e ontem, antes de entrar na sessão, falei novamente no telefone, e ele falou que ia entrar em contato com essa pessoa para ver se a gente avançava. Entrei em contato agora cedo e ainda nada. Já foi formalizado e-mail, já foi mandada uma carta de intenção, então peço um pouquinho de carinho. Sei que o RH do município de Macaé é extremamente complexo, mas a gente tinha que dar um pouquinho de atenção numa pessoa que quer ajudar com a mão de obra no nosso município, e de um programa que, diga-se de passagem, eu tenho um carinho muito grande, que foi implantado no município de Macaé na minha gestão, e continua até hoje, porque deu certo e é referência não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. Obrigado, presidente. Eu só quero complementar a sua fala, Ricardo. Bom dia a todos, colegas vereadores, público presente. A importância da gente falar do estágio. O estágio, a gente está falando de aprendiz. O aprendiz, que é o aluno que precisa do estágio, a gente está falando de um estágio supervisionado, que não depende de recurso, ele não vai receber recurso pelo município, mas ele precisa desse estágio supervisionado, muitas das vezes, para se formar, e ele precisa dessa carga horária. Então, assim, eu só vou colaborar com o seu coro, de que eu acredito que a gente precisa fazer com que o município entenda que é possível a gente receber esse aluno aprendiz dentro da instituição pública, que ele contribui com o aprendizado dele, na troca de aprendizado, tanto para ele aprender, mas a gente também, enquanto município, para poder utilizar desse conhecimento desse jovem, desse aluno, desse cidadão que está indo para o nosso mercado, está dentro do município, e tanta gente precisa. A gente está falando de inúmeros cursos. Eu vivi isso na educação, de quantos alunos que às vezes está fazendo formação em pedagogia, formação em história, precisa do estágio supervisionado, de convivência nos ambientes, mas ele não tem a oportunidade de estar lá. E, então, eu vou ajudar aqui no seu coro de quanto é necessário criar programas de estágios supervisionados, diferente do programa de estágio que o município paga. Então, é fazer com que esse estágio supervisionado, que pode colaborar muito, talvez, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. São várias secretarias que a gente precisa desse jovem aprendiz ali, né, que é num processo de aprendizado, que é o educador, o educando, que está precisando da formatura deles e formalizar a carga horária dele, e que muitas das vezes ele não tem caminho para poder fazer. Então, aqui eu estou sinalizando o meu coro de contribuição, de tentar fazer com que o órgão público entenda a diferença do supervisionado para a diferença do estágio remunerado. Obrigada, presidente. A vereadora Manu Rezende apresentou o programa Macaíba Universitário, com foco na redução da evasão escolar. A proposta prevê auxílio financeiro para os estudantes em situação de vulnerabilidade e incentivo à conclusão do ensino superior. Os vereadores Luciano Diniz, Leandra Lopes e Ricardo Salgado parabenizaram a iniciativa e destacaram a importância do incentivo à educação em Macaé. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos acompanha aqui presencialmente e online. O programa que institui, a lei municipal que institui o programa... Desculpa. A lei que institui o programa Macaíba Universitário tem um objetivo simples, mas é bem transformador.
ele vai dar um suporte, uma ajuda financeira para os alunos universitários da nossa cidade. Então, ele vai ajudar a custear alimentação, transporte, moradia, quando necessário, alguns materiais que também são necessários durante a faculdade. E isso é muito importante, porque nós sabemos que muitos jovens, não, né, de todas as faixas etárias, sonham em concluir a faculdade e, por questões financeiras, não conseguem concluir. Então, esse projeto vem para ajudar a combater a evasão escolar e também para dar esse suporte, dando novas oportunidades para essas pessoas concluírem o ensino. E vale ressaltar que investir em educação não é custo, é investimento, e que cada aluno ajudado hoje é um profissional capacitado para o futuro que vai trazer retorno para a nossa cidade. Então, conto com os colegas vereadores. Muito obrigada. Eu queria também parabenizar a vereadora Manu, né, por ter feito esse projeto de lei com essa iniciativa. Né, eu fiz faculdade de engenharia na Universidade Federal Fluminense em Niterói. Sou aluno bolsista assistido, que tem a diferença de bolsista assistido e bolsista não assistido. E se não fosse aquela bolsa, eu não comeria a refeição do almoço no município de Niterói nos meus 7 anos de formação universitária. Então, os alunos que precisam de verdade vão poder ser, de fato, bem aproveitada essa iniciativa se o prefeito conseguir implementar. Então, eu queria parabenizar e dizer que vou votar a favor e acho essa iniciativa brilhante para a gente diminuir a evasão escolar e fortalecer a formação universitária, principalmente das pessoas que mais necessitam e que estão estudando no município de Macaé. Manu, parabéns pela sua PL aí, trazendo Macaíba, que é a moeda social do município, pensando na distribuição social também para poder colocar para os estudantes. O município, inclusive, tem uma regulamentação que já foi feita uma lei que ainda falta ser regulamentada do Bolsa Universitária, que foi feita ainda pelo vereador Guto Garcia, exatamente para que a gente faça com que esse aluno consiga terminar a graduação. Acho que a grande dificuldade, que bom que a gente está tendo um coro de um monte de vereadores trazendo projetos e programas que vão estabelecer para os universitários possibilidades de concluir. A gente entende o quanto é difícil, ele já tem dificuldade para conseguir um estágio supervisionado. Ele vai ter dificuldade também de concluir uma graduação. Então, quando você pensa no educando, naquele que precisa do diploma, que precisa ir para o mercado de trabalho, que tem necessidade de estar, é a gente pensar em políticas públicas efetivas que vai fazer com que ele conclua realmente a graduação. E conclua a graduação, que a gente sabe que por muitas dificuldades se passam por esse caminho, porque grande parte da gente que está aqui já passou por isso, foi aluno graduando, para concluir sua graduação não é nada fácil, e hoje a gente precisa estimular que ele não saia e não desista, porque o mercado de trabalho também depende dele, e a gente precisa, muitas das vezes ele precisa da remuneração para se manter. Então, que saia através do Macaíba, que saia através de todos os suportes que o município possa dar, mas que o município enxergue que a gente tem a necessidade de dar esse acolhimento a esses jovens, que muitas das vezes são jovens que estão chegando com 18, 19 anos, com a primeira oportunidade de passar no Enem, que muitas das vezes é agora, e ele não consegue seguir uma graduação. Lembrando que ano passado foram mais de 5.000 alunos que fizeram prova para o Enem. Desses 5.000 alunos, 1.000 e poucos alunos aqui no nosso município, somente eu acho que uma média de 300 ou 400 foram para universidades privadas na cidade. Na universidade pública não chegaram nem 200. Eu te pergunto, cadê os outros quase 4.000 alunos que não estão aí? Então, a gente precisa criar bolsas e criar possibilidades para que esse aluno consiga chegar a uma graduação e tenha uma dignidade de ter o diploma dele e inserir ele no mercado de trabalho com dignidade. Obrigada, presidente. Parabéns, Manu. Conte com o meu apoio. Eu tenho que ressaltar que eu sou de uma geração que a gente pegava ônibus, ia estudar em campus, tinha que alugar apartamento no Rio para morar no Rio, para estudar nas universidades. E o cenário de Macaé mudou. Hoje a gente tem universidade desde educação física, e falo da educação física não desprestigiando, mas levantando sempre o curso que eu gosto, e sou educador físico, até medicina na UFRJ. Então, vale sim, é um marco, Manu, é legal a gente ver que existem vereadores novos que já estão mais contemporâneos, de acordo com o tempo da cidade, e a gente avança sim. Eu acho que, não sei se o mecanismo, e eu tenho minhas ponderações em relação aos projetos,
os mecanismos que vão ser contemplados os alunos, mas isso não está em xeque aqui. Está em xeque aqui é realmente trazer um benefício e melhorar a qualidade de ambiente para esses alunos estudarem. Porque eu imagino o seguinte, hoje está tão difícil a gente colocar uma pessoa no 3º grau, ainda que seja para iniciar isso, que já são vitoriosos. Então a gente já sabe que eles têm uma garra muito grande de estar entrando dentro de uma faculdade. Até porque na nossa época, o diploma já era peso. Hoje o diploma não é tão peso assim, você tem que procurar um doutorado, você tem que procurar uma pós-graduação, e isso é natural, é a evolução que a gente vive na sociedade. Agora, já que eles são vitoriosos, vamos reconhecer isso. O município de Macaé luta tanto para sair do paradigma do Texas brasileiro, que é o petróleo, então que a gente seja conhecido também como a capital da educação, do conhecimento, que é o desdobramento da energia renovável, da evolução do mundo, que é usar a tecnologia e usar o saber dos nossos graduandos aí. Então eu faço coro com vocês, parabéns, e pode contar com o meu voto, e pode contar com a discussão, e sempre que precisar, na primeira, na segunda, porque a educação merece atenção e grita por celeridade do poder público. Obrigado, presidente. E para maiores informações, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe.